Excelentíssimo senhor presidente, ministro Luiz Roberto Barroso, senhor relator, ministro Luiz Edson Fachin, senhora ministra Carmen Lúcia, senhores ministros, senhor procurador-geral da República. Saúdo a todos em nome do PCdoB, partido que propôs a presente ADI 7649, em que se argui a inconstitucionalidade de dispositivos do regimento interno da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, que versam sobre o funcionamento parlamentar das bancadas partidárias legitimamente eleitas para aquela Casa Legislativa. Fiz questão de destacar, desde logo, o tema central da presente arguição de constitucionalidade para pleitear a rejeição de preliminar arguída pela Assembleia Legislativa, segundo a qual o presente processo de controle de constitucionalidade não poderia invadir matéria interna corporis do Parlamento Estadual Maranhense, porque não é disso que se cuida. O funcionamento parlamentar é matéria disposta no artigo 17, inciso 4º da Constituição da República, que topograficamente está inserido no título dos direitos e garantias fundamentais. Portanto, não se trata de matéria de auto-organização do Poder Legislativo, nem de autonomia do ente federativo, mas sim do exercício pleno de um direito fundamental, que é do povo se ver representado por um mandatário, segundo o artigo 14, filiado a um partido político. Portanto, negar o acesso de bancadas partidárias legitimamente eleitas para uma casa legislativa é negar o exercício de um direito fundamental. Portanto, a matéria não se insere nas questões internas dos parlamentos e é admissível o processo de controle de constitucionalidade, pelo que se pede seja rejeitada a preliminar, permitindo que este Supremo Tribunal Federal analise o mérito da arguição de constitucionalidade. E 3 são os pontos que levaram o PCdoB a impugnar as normas da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. O primeiro é a mudança promovida em 2023, portanto, já no curso da presente legislatura, em que se elevou o quórum mínimo exigido para as bancadas partidárias terem acesso de forma isolada ao funcionamento parlamentar ou também em forma de agrupamentos que nós denominamos de blocos parlamentares. Até a mudança normativa, bastava que uma bancada partidária alcançasse o quórum de 10% da representação total do parlamento. Na Assembleia do Maranhão, temos 42 deputados. Portanto, bastava que se alcançasse 4 deputados, porque o regimento previa o desprezo da fração, para que uma bancada partidária funcionasse de forma isolada, ou tivesse direito a funcionar de forma isolada na Assembleia Maranhense. Porém, com a modificação normativa, passou-se a exigir 14%, não mais 10%. Portanto, elevou-se de 4 deputados para, no mínimo, 6 deputados para que uma bancada obtivesse o funcionamento parlamentar. E esse aumento é considerado desproporcional pelo PCdoB, motivando a presente arguição de constitucionalidade. Foi apresentado na petição inicial um quadro apresentando toda a situação de todas as Assembleias Legislativas do Brasil, da Câmara Legislativa do DF e também das 2 casas do Congresso Nacional. Dentre todas essas casas legislativas, a Assembleia do Maranhão passou a ser a 2ª casa legislativa mais restritiva para o acesso ao funcionamento parlamentar. Para efeito comparativo, na Câmara dos Deputados, para se formar um bloco parlamentar, basta que a reunião das bancadas atinja 3% do total da composição da Câmara dos Deputados, comparando com o Maranhão, que é 14%. E qualquer partido político que alcance a cláusula de desempenho do artigo 17, parágrafo 3º, ou momentaneamente a cláusula de transição da emenda constitucional 97 de 2017, terá acesso pleno ao funcionamento parlamentar, independente da formação de bloco. E é exatamente este ponto que é o segundo fundamento da presente arguição de constitucionalidade. Não é possível a criação de sistemas anômalos, independentes no âmbito das casas legislativas estaduais. Qualquer parlamentar eleito por um partido político que tenha alcançado a cláusula de desempenho do artigo 17, parágrafo 3º, ou momentaneamente
na emenda constitucional 97, na regra de transição, terá direito ao funcionamento parlamentar também no âmbito das assembleias, é o que defende o PCdoB. Exatamente por não haver, no âmbito estadual, a mesma previsão que há no âmbito federal. Porque uma vez um partido não atingindo a cláusula de desempenho para o Congresso Nacional, para a eleição da Câmara de Deputados no Congresso Nacional, o parlamentar eleito por esse partido, que não terá direito ao funcionamento parlamentar, ganha a liberdade para se filiar em uma nova agremiação partidária que tenha atingido a cláusula de desempenho. Como esta regra não se replica ao parlamento estadual, será possível que parlamentares legitimamente eleitos para representar o povo do seu estado na Assembleia Legislativa fiquem no exercício de um mandato parlamentar, filiados a um partido político que não pode exercer o funcionamento parlamentar, e eles não poderão migrar para outra legenda partidária. A solução constitucional para isso é permitir, no âmbito das Assembleias Legislativas, a mesma regra disposta na Câmara dos Deputados, que é qualquer partido político que tenha atingido a cláusula de desempenho do artigo 17 ou a regra de transição da emenda constitucional 97, terá direito ao funcionamento parlamentar pleno nas Assembleias Legislativas. Isso ocorre, na verdade, em várias assembleias já com reconhecimento expresso das próprias normas estaduais. Portanto, esse é o segundo fundamento da arguição de constitucionalidade. E, para finalizar, o terceiro fundamento da arguição de constitucionalidade decorre exatamente da mudança da regra já durante o curso de uma legislatura, sem a criação de uma regra de transição. Para se ter noção, o quadro fático da eleição, na eleição de 2022, para a formação da atual legislatura no exercício na Assembleia Legislativa do Maranhão, revelou que 5 partidos preencheram a cláusula de desempenho estadual, ou seja, elegeram pelo menos 4 parlamentares para a Assembleia. Portanto, no início da legislatura, 5 partidos, e esse quadro também está apresentado com a petição inicial, tinham acesso ao funcionamento parlamentar pleno, independente de se juntarem em blocos parlamentares. Com a mudança da regra, somente um partido manteve esse direito de forma autônoma. Os outros 4 partidos que tinham esse direito o perderam, ou seja, foram obrigados a buscar a formação de blocos parlamentares para continuar tendo acesso ao funcionamento parlamentar. Isso inviabiliza o que se pretende ter como democracia, isso cala a voz de parlamentares, isso impede que os parlamentares exerçam o seu mandato mais livremente e tenham acesso pleno a todas as prerrogativas do mandato parlamentar. Por isso, por mais esse motivo, também se pretende a declaração de inconstitucionalidade, o reconhecimento da inconstitucionalidade dos dispositivos do regimento interno da Assembleia Legislativa, que se pede agora para reproduzi-los. Portanto, pede seja declarada a inconstitucionalidade do artigo 87, caput, parágrafo 6º, incisos 1º, 2º e 3º, e artigo 90, parágrafo 3º, do regimento interno da Assembleia Legislativa, repristinando, no caso dos primeiros, a regra anteriormente vigente. E quanto ao artigo 87, parágrafo 5º, requer seja declarada a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, para excluir a sua aplicação aos partidos políticos, às bancadas dos partidos políticos que tenham atingido a cláusula de desempenho das regras de transição do artigo 3º da Emenda Constitucional 97 de 2020, ou do artigo 17, parágrafo 3º da Constituição da República. E como se trata de uma modificação em pleno curso de uma sessão legislativa, pede-se a essa Corte, no caso de procedência da presente ADI, que se conceda um prazo de 30 dias para permitir a reorganização dos blocos parlamentares ainda no curso da presente sessão legislativa do ano de 2025, afastando um obstáculo previsto no regimento interno que impede que partidos que já compõem um bloco façam modificações na sua composição, formando blocos com outros partidos. É o que se pede a essa Corte, parabenizando mais uma vez o Supremo Tribunal Federal pela defesa intransigente do nosso regime democrático e da soberania do nosso país.